Signo de Capricórnio inicia o mês de abril com a energia do 5 de copas. É o caso de vocês iniciarem esse período. Muitos de vocês podem iniciar esse período com enxergando as situações de uma forma negativa. 5 de copas mostra que muitos de vocês podem iniciar o período com um conflito emocional, se sentindo decepcionados, arrependidos de algo que fez, ou decepcionados com alguém, ou com a situação em si. Alguns poderão ficar olhando muito para o passado e chorando leite derramado por algo que aconteceu. E isso vai fazer com que vocês só no mês de abril vai influenciar muito e vai fazer com que vocês só fiquem prestando atenção nas coisas negativas, e isso vai afetar muito o emocional de vocês. Pode ser o caso de vocês terem se decepcionado recentemente com uma pessoa específica ou com a situação que envolveu essa pessoa. Em todo caso, vocês estão com esse sentimento de decepção, de frustração. Alguns podem ter criado expectativas em relação a alguém e se decepcionou recentemente, ter criado algumas ilusões em relação à pessoa. Em todo caso, há essa energia de decepção, seja decepção consigo próprio por ter feito algo ou com uma pessoa específica. O obstáculo aqui, eu vejo muitos se decepcionando com uma pessoa, porque o obstáculo saiu o Cavaleiro de Ouros, que é do mesmo elemento que vocês. Vocês podem lidar com pessoas do mesmo elemento, Touro, Virgem, Capricórnio, elemento terra, principalmente o signo de vocês. Alguns de vocês podem estar lidando com capricorniano ou capricorniana. E em todo caso aqui, o obstáculo pode ser uma pessoa bastante cautelosa, mas a cautela é excessiva, e para alguns essa pessoa pode inclusive estar empacada, ser teimosa, querer relacionamento sério. Para alguns de vocês, a pessoa querer relacionamento sério, mas essa pessoa não avança. Para alguns de vocês podem sentir essa hesitação vindo dessa pessoa porque ela é muito cautelosa. E para outros são vocês agindo dessa forma em relação a alguém, que seria o obstáculo. É necessário ter cautela, prudência nos relacionamentos, mas não de forma excessiva, de modo que a situação não avance. E eu vejo muito por desconfiança, por medo. Tem muita questão da desconfiança influenciando nisso. E o obstáculo pode ser, para alguns, é o aspecto da personalidade de vocês, já que é o signo de Capricórnio, então tem afinidade com o Cavaleiro, de vocês não avançarem, de vocês quererem estabilidade no relacionamento, mas ao mesmo tempo tá com o pé atrás, tem uma hesitação, tem um excesso de cautela, e isso pode ter relação com desapontamentos, seja em relação a passado, ou pode ser em relação a uma pessoa atual que vocês se relacionam atualmente, mas que vocês podem ter criado ilusões, expectativas, e essas expectativas e ilusões terem frustrado vocês no mês de abril. E tanto vocês, a personalidade de alguns aqui de Capricórnio sendo obstáculo, sendo necessário trabalhar nisso, para não ser tão cauteloso, prudente. Tem a questão da teimosia também, e de focar muito no aspecto material, na profissão, nos estudos, de modo a influenciar diretamente a relação, a causar essas frustrações, desapontamentos, quanto uma pessoa que vocês
se relacionam, que pode ter essa personalidade, estar se comportando dessa forma, que é o obstáculo. A base aqui tem o 7 de espadas, como eu falei, a questão da desconfiança. Vocês estão vindo num período onde vocês podem ter se envolvido em situações, conhecido pessoas de caráter um pouco duvidoso. Eu vejo muito isso. E isso está resultando nessa questão da desconfiança, de vocês não acreditar de cara, acreditar nas pessoas que vocês conhecem ou irão conhecer no mês de abril. Pode ser o caso também de alguns de vocês estarem stalkeando, espionando uma pessoa específica, justamente por causa dessa desconfiança, ou o contrário, alguns de vocês estarem se esquivando de relacionamento sério, seja por já terem passado por traição em relacionamentos passados, ou por certas desconfianças, inclusive pela forma de pensar também, que o 7 de espadas também pode indicar uma certa autossabotagem, de vocês, alguns de vocês agirem de uma forma meio malandra, entre aspas, com outras pessoas, por ter esses pensamentos de desconfiança e isso influenciar no comportamento. Alguns de vocês podem ser tão desconfiados, estarem sendo desconfiados em relação às pessoas, que vocês próprios podem estar agindo de uma forma um pouco, não vejo desonesto, mas alguns de vocês podem estar, além da questão da espionagem, também pode estar ocultando certas informações, por desconfiar da pessoa, informações sobre si próprio, sobre a própria vida, por desconfiar das pessoas. Também podem, vejo mais a questão da ocultação de alguma informação. Também podem mentir para as outras pessoas. Alguns de vocês podem fazer isso, ou ter lidado com uma pessoa que não era tão confiável. A base mostra muito questões passadas que irão influenciar o mês de abril. Então, para alguns de vocês agiram dessa forma, como o 7 de espadas, de uma forma um pouco esquiva, não sendo totalmente honesta, escondendo certas coisas, ou se esquivando de relacionamento. E para outros podem ter lidado com alguém que era assim. E isso vai influenciar as situações, vai ser a origem das situações. Essa desconfiança principalmente vai influenciar muito as situações. Inclusive pode causar muito desapontamento, principalmente quem está nessa questão de se comportar, de ficar stalkeando, querendo buscar informação sobre uma determinada pessoa, por vocês não confiarem nela. Isso pode causar certos desapontamentos. No passado recente tem o arcano maior, a lua. Se não forem vocês, pode ser a pessoa que está fazendo isso. Em todo caso, esse comportamento vai causar também certas frustrações. No passado recente com a lua aqui, vocês podem ter lidado com pessoas do signo de Câncer ou Peixes, mas em todo caso aqui, no passado recente, vocês podem ter ficado bastante confusos em relação a alguém, não conseguindo enxergar com muita clareza, seja a situação ou uma pessoa específica, o que a pessoa queria, suas intenções. Para alguns de vocês podem, como eu falei anteriormente, podem ter criado certas expectativas, ter idealizado demais a pessoa, ter criado certas ilusões, de modo a, no mês de abril,
essas coisas virem à tona e vocês se decepcionarem pela situação. Para outros, a Lua também mostra que houve uma situação confusa, vocês não sabiam muito bem onde estava pisando, se sentiram perdidos, inseguros, em dúvida, mas alguns de vocês ficaram nessa energia de dúvida, de insegurança, e outros eu vejo que resolveram ouvir mais a intuição. Alguns de vocês podem ter sentido algo, mas que não sabia explicar com a lógica, com a racionalidade, porque a Lua mostra muito uma situação confusa, que vocês não conseguem enxergar a realidade como ela é, mas tem também a ligação com a intuição. Então, alguns de vocês podem ter sentido algo, pode ter tido uma intuição sobre uma determinada pessoa ou uma situação que fez com que vocês, no mês de abril, acabaram se decepcionando. Pode ser o caso dessa intuição, para quem recebeu essa intuição, acabe no mês de abril sendo vocês enxergarem a verdade, que essa intuição era realmente a verdade da situação. E alguns de vocês podem ficar nesse 5 de copas, se decepcionar, ficar remoendo a situação, ficar enxergando só o lado negativo. Para alguns de vocês, essa situação que vai decepcionar vocês pode envolver o âmbito das amizades, terceiras pessoas influenciando, mas não necessariamente. E houve essa questão da confusão emocional muito grande, que essa confusão, para alguns de vocês, inclusive, estavam em dúvidas do que sentia sobre uma determinada pessoa, se realmente gostava da pessoa ou se estava se iludindo em relação a essa pessoa, porque vocês não conseguiam enxergar essa pessoa com muita clareza. Havia muita névoa, inclusive vocês poderiam enxergar como chamam as projeções. Alguns de vocês podiam enxergar coisas na outra pessoa que na verdade eram coisas suas próprias, do subconsciente de vocês, coisas, por exemplo, alguns traumas que vocês tinham de relacionamentos passados, vocês acabarem enxergando na outra pessoa, como por exemplo, alguns no passado, como eu dei o exemplo da traição, poderiam ter sido traídos por um ex-parceiro ou parceira, de modo a pessoa atual, agora que vocês lidaram no passado recente, vocês enxergarem certas características que se assemelhavam à característica da pessoa que traiu vocês, de modo a vocês ficarem nessa confusão de acabar projetando a personalidade da pessoa do passado na pessoa atual, de modo a vocês ficarem confusos emocionalmente. E isso vai influenciar também muito no mês de abril. Como eu falei, o 5 de copas aqui, alguns de vocês realmente vão ficar focando nas coisas do passado que não deram certo, justamente por ter passado por essa questão que o arcano da Lua está mostrando aqui no passado recente, dessas projeções do passado. Para muitos de vocês pode ser isso, de acabarem lembrando coisas do passado que decepcionaram vocês, comportamentos, padrões também, sejam próprios, que eu já me referi, vocês se arrependendo do que fizeram no passado, se decepcionando consigo próprio, mas também com a situação ou com a pessoa que vocês estão lidando. Então, em todo caso aqui, eu vejo um aviso muito grande para que vocês foquem no emocional de vocês, para vocês não acabarem ficando presos nessa... Para alguns de vocês, o emocional vai... Se vocês não buscarem o equilíbrio,
emocional, isso vai levar vocês para o fundo do poço. Para alguns de vocês vai ser isso. Então é necessário vocês prestarem muita atenção o emocional, o estado emocional de vocês no mês de abril, para não acabar indo por essa direção do negativo, porque há uma tendência muito grande de vocês realmente ficarem muito mal por ficarem focando no negativo e nas coisas que já passaram, que não deu certo. Então prestem atenção a isso. O centro de atenção tem o arcano maior, o imperador. Vocês também podem lidar com pessoas do signo de Áries, ou o signo de vocês também. Tem muito forte o signo de Capricórnio. Para uma parcela de vocês, é muito possível que vocês lidem com alguém do mesmo signo, uma personalidade bastante idêntica à de vocês. Mas, no geral aqui, principalmente figuras masculinas. E o centro de atenção mostra aqui que pode ser o caso de uma figura masculina de influência influencie de fato a vida amorosa de vocês. E eu vejo principalmente figura paterna, mas quem não tiver o pai vivo, pode ser uma figura de autoridade que vocês considerem como o pai, mas também pode ser a figura do chefe para alguns de vocês, caso o trabalho influencie diretamente a vida amorosa. Mas o que eu vejo principalmente é figura paterna, que seja o pai, ou pode ser padrasto, avô, tio, alguém, uma figura masculina que vocês considerem como pai, como uma pessoa que tem autoridade. E eu vejo aqui, como eu falei muito da questão do passado, pode ser o caso de vocês, como é o centro de atenção, de vocês terem que refletir a relação que vocês têm com as figuras masculinas em geral, mas principalmente a figura paterna, porque isso pode estar influenciando muito os relacionamentos de vocês, pode estar causando inclusive essas decepções, as ilusões, as expectativas. Então vai ser necessário que vocês focarem nisso no mês de abril, mas também vejo que alguns de vocês poderão assumir essa posição de autoridade na relação, de querer controlar o outro, pode inclusive ter questões com a possessividade, ciúmes, principalmente os homens de Capricórnio, mas não necessariamente, e é necessário prestar atenção nisso também, nesse lado negativo. Também é o caso aqui, principalmente quem lida com, é interessado em homens, o centro de atenção pode ser o caso de uma pessoa que encarne essa personalidade do imperador, que vai ser um homem bastante, que tem assertividade, pode ser um homem inclusive já estável materialmente falando, ter a profissão já estabilizada, um homem bastante autoconfiante, tem ambição. Alguns de vocês podem conhecer alguém assim e essa pessoa querer liderar a relação. Para alguns de vocês já conhecem, inclusive essa personalidade forte, que é uma pessoa de personalidade forte, é que está causando esses desapontamentos para alguns de vocês. E isso pode gerar alguns conflitos, inclusive conflitos internos, porque alguns de vocês, como eu vejo a lua aqui, podem estar projetando a figura do pai na outra pessoa. E isso pode gerar certos problemas, por isso que é necessário vocês prestarem atenção nisso, na relação com o pai, que é a primeira figura masculina que vocês lidam, é a figura paterna. Então, se vocês têm problemas com a figura paterna,
muito provavelmente vocês terão problemas com o lado masculino, seriam os homens, para quem tem interesse por homens. Quem é homem e é heterossexual, gosta de mulher, também é bom enxergar isso, focar nisso na questão da figura paterna, porque pode ser o caso de vocês estarem projetando o comportamento da figura paterna nas outras pessoas. Por exemplo, para quem se relaciona com mulher, pode ser o caso de vocês se comportarem de forma semelhante ao pai de vocês, de como o pai de vocês se relacionava com a mãe de vocês. Vocês precisam refletir sobre isso, buscar na memória como vocês enxergavam a relação dos pais de vocês. Para quem é interessado em homens, buscar ver se está projetando essas características da figura paterna no parceiro ou na parceira, ou no homem que vocês estão interessados. Para quem é homem e é interessado em mulher, buscar na memória como era a relação do pai com a mãe de vocês e ver se vocês não estão repetindo esse padrão com as mulheres que vocês se relacionam. Em todo caso, a figura paterna vai ter muita influência e é necessário vocês prestarem atenção nisso para ver se não é isso que está causando as frustrações e as decepções na vida afetiva de vocês. No futuro imediato tem o lado sombra, que é o arcano de vocês, o arcano diabo. Como eu falei anteriormente, a questão da decepção, de esse conflito emocional ter a tendência a se intensificar. O lado sombra mostra isso. No futuro imediato pode ser o caso aqui de vocês, se vocês não conseguirem trabalhar nesse estado emocional, de continuarem no estado emocional negativo, de sofrência mesmo, de vocês ficarem ou no arrependimento ou nas decepções e ficarem presos nisso, há muita tendência a vocês abaixarem muito a vibração, de modo a vocês se sentirem escravos desse estado emocional. Para quem já tem tendência à depressão, porque o signo de Capricórnio tem muito a característica de ser melancólico. Então, tomem cuidado para vocês não ficarem nesse estado emocional, porque com o lado sombra aqui, é muito possível que vocês realmente acabem pro fundo do poço mesmo e tenham dificuldade de se sentir positivos, porque como vocês podem ver, o lado sombra está bem próximo do Sol. O Sol é energia positiva. E eu vejo aqui que há a tendência de muitos de vocês ficarem, inclusive por causa do período da quarentena, de todo mundo ter que ficar enfurnado em casa, lidando com os parentes. Muitos de vocês podem, inclusive, não querer lidar com certas figuras, os parentes, as pessoas da família de vocês. E a tendência no futuro imediato é que vocês realmente lidem com essas questões emocionais. Inclusive, pode haver dificuldade em sair desse estado emocional, sendo necessário vocês prestarem atenção muito nisso, no estado emocional. E também, inclusive porque só na questão da quarentena, do que está acontecendo com o mundo, a energia já é negativa. Então, tem muito medo também. O diabo também fala disso. Então, procurem praticar praticar alguma coisa que eleve a energia de vocês, que traga vocês à luz, sol, que traga bom humor, positividade, para vocês não acabarem ficando presos nesse estado de melancolia, de decepção, alguns até um estado depressivo mesmo, para depois não ser mais difícil de sair.
O lado sombra também mostra que vocês vão lidar muito com sombras. E isso faz sentido por causa do período que nós estamos passando no mundo. O que seria a sombra? Aspectos da personalidade de vocês, que vocês reprimem, que vocês não aceitam e que pode inclusive projetar nas outras pessoas. A Lua também fala isso. De padrões que podem... Padrões de comportamento, de pensamento, mas eu vejo principalmente padrões emocionais. Pode ser o caso de vocês acabarem percebendo com mais clareza situações, pessoas que causam esses gatilhos emocionais em vocês, de vocês se sentirem para baixo, depressivos, melancólicos, na sofrência. Também é o caso aqui, o lado sombra, como é um arcano maior, eu sempre dou um conselho, além do que eu já dei aqui, é que se vocês conseguirem enxergar isso, características suas que são negativas, entre aspas, coisas que vocês reprimem, como por exemplo, vocês detestam pessoas traidoras, mas se vocês refletirem, pode ser o caso até de vocês passarem por uma situação onde vocês irão se comportar de uma forma que para alguns pode considerar como uma traição, e vocês vai chegar à consciência isso. A Lua e o Sol estão na leitura de vocês, então eu vejo isso muito forte. É só um exemplo. Aquilo que vocês mais condenam é algo que vocês reprimem dentro de vocês, principalmente no subconsciente. Para alguns de vocês, boa parcela condenam coisas, mas não tem consciência disso, de que é algo que está sendo reprimido, que pode inclusive envolver a infância, a relação com os pais, como eu vejo a figura paterna, como eu já falei antes. Por isso que é tão importante vocês refletirem sobre isso e focar nessa questão no mês de abril. Mas essas sombras, essas coisas que vocês reprimem e que podem estar condenando, eu vejo muito coisas que afetam o emocional, inclusive uma decepção também profunda, pode vir à tona no mês de abril. Pode chegar à consciência de vocês e vai ser necessário para alguns de vocês. Esse processo vai causar sentimentos intensos, porque o lado sombra, esse arcano também fala de questões envolvendo codependência emocional, obsessão, sentimentos negativos como ódio, ciúmes, possessividade, medo também. E essas sombras que irão vir à tona, vir à consciência de vocês terão isso muito claro, vai vir à tona para que vocês tenham a consciência e consigam iluminar isso e consigam transformar isso, ressignificar esses sentimentos, porque eu vejo muito sentimentos, não é questão de pensamento, mas é muito sentimento que pode estar sendo reprimido e até condenado por alguns de vocês, por isso reprimido, que vai vir à tona, sentimentos intensos, negativos, para que vocês trabalhem nisso, tenham consciência disso, desse lado sombra de vocês, e vocês consigam transformar da escuridão para a luz. Transformar isso para se tornar algo bom, algo produtivo, e não algo que causa uma certa escravidão. Alguns de vocês podem se sentir escravos de um sentimento, do estado emocional para baixo, e isso vai vir à tona para vocês. Nos temores aqui, como eu falei também, o lado sombra fala muito do medo. Então, os temores aqui tem outro arcano maior, e realmente vocês têm muito medo. Muitos de vocês podem estar sentindo muito medo, inclusive por causa do período que estamos passando, da questão do vírus. E
a propagação também do medo através da mídia. E nos temores aqui com o pendurado, vejo muitos de vocês tendo medo da vida de vocês estagnar, de uma relação estagnar também, de vocês terem que se doar muito, fazer um sacrifício na relação para que ela continue a se desenvolver. Também aqui pode ser o caso de alguns terem medo da desconfiança de uma pessoa. Isso para quem está lidando com alguém que vocês sabem que é desconfiado. Vocês terem medo que a desconfiança dessa pessoa acabe sendo um impedimento para que vocês se relacionem com essa pessoa, tenham um relacionamento mais estável. Outros também podem ter medo da relação com alguém empacar de fato. Como eu vejo que muitos de vocês podem estar lidando com alguém que é bem, ou é cabeça dura, ou é bem hesitante, bem cauteloso ou cautelosa. E há temores em relação a isso também, por causa da personalidade em si da pessoa. Isso causar empacar a relação, onde pode ser que vocês tenham medo de vocês se sentirem sacrificados por causa disso. Para outros de vocês pode ser o caso de ter medo de ter que abrir mão de algo para se relacionar com alguém por conta de desconfiança. Esse algo pode ser amizades, trabalho ou outra coisa que talvez vocês valorizem. Vocês podem ter medo de ter que abrir mão disso por conta de desconfiança dessa pessoa. Também pode ser o caso. O Sol aqui no ambiente mostra que, apesar de vocês terem a tendência aqui no mês de abril a se sentirem muito para baixo, inclusive com muito medo também, a energia positiva está disponível. O Sol mostra isso. Inclusive a possibilidade de êxito em qualquer situação, principalmente numa relação, também está disponível. Mas vai ser necessário vocês passarem por isso primeiro. Eu vejo isso muito forte, de vocês entrarem em contato com esse lado sombra, com esses sentimentos reprimidos, com esse medo, para que vocês consigam a iluminação, a clareza de uma situação. Provavelmente tem relação com essa situação que houve no passado recente, que deixou vocês emocionalmente confusos. Vai chegar a clareza, mas vocês terão que passar por esse processo intenso de lidar com essas sombras e com esses sentimentos negativos. Ter que trabalhar nisso primeiro. Tomar cuidado também com o ego. Pode ser o caso, inclusive, de acontecer situações que vai afetar muito o ego. Eu vejo muito a questão da sombra envolvendo o ego também. Situações que vai afetar diretamente o ego de vocês. E isso tem a ver também com esse processo de vocês ter consciência desses aspectos sombras da personalidade de vocês. Isso envolve essa situações que irão acontecer que vai afetar o ego de vocês, para que vocês tragam à luz esses aspectos e trabalhem nisso. No emocional tem o 9 de copas. Com o lado sombra aqui, que é o arcano diabo, e esse 9 de copas, eu também vejo que vocês estarão bastante com desejo muito forte e no sentido sexual em relação a alguém. Isso pode causar também uma certa obsessão, apego. O lado sombra também, o arcano, o diabo também fala da questão do apego. E no emocional de vocês, o 9 de copas, tem essa questão do desejo, realmente de querer se envolver intimamente com alguém.
E a união dessas duas cartas me mostra que vocês terão esse desejo muito forte por alguém. E isso também pode ser uma questão do lado sombra de vocês. Se vocês sentirem uma intensidade muito grande em relação ao desejo sexual por alguém, de modo a causar inclusive essa obsessão e também sentimentos de posse, de controle, de querer manipular a pessoa com essa energia sexual, principalmente, por causa, são aspectos sombras aspectos sombra da personalidade de vocês que está vindo à tona através desses sentimentos. Eu vejo muitos de vocês obtendo consciência da sombra, do lado sombra da personalidade de vocês, através do sentir e não o pensamento. Eu vejo mais através do sentir. Tem muito forte isso. Tanto é que saíram 3 cartas aqui do naipe de copas. Então, vocês têm que focar no sentimental, nos sentimentos que vocês irão lidar no mês de abril. E o emocional aqui tem, além da questão do desejo, que eu vejo que muitos de vocês irão, tanto quem está solteiro ou solteira, desejará alguém que... Quem está solteiro ou solteira vai ter esse desejo forte por pessoas que encarnam, passa essa impressão de autoridade, de ter assertividade, de não ser uma pessoa indecisa, de que sabe o que quer e vai atrás para conseguir. Então, terão esse desejo muito forte porque podem ser características que vocês têm em si e não têm consciência disso para alguns de vocês. E vocês estão projetando isso nas outras pessoas, de forma a causar esse desejo forte. Para quem está num relacionamento, também pode desejar que o parceiro haja dessa forma. Ou eu vejo mais o parceiro e não vocês. Há esse desejo muito forte por essas características de assertividade, de ter mais atitude, inclusive do controle da situação. A pessoa passar essa aparência de ter o controle, de ter sangue frio, de não demonstrar os sentimentos. Alguns de vocês podem ser interessados por pessoas assim, com essas características. E isso também faz parte desse processo de vocês terem consciência do lado sombra. Inclusive pode ser características que vocês encontram na figura que está sendo projetada nas outras pessoas também. Além disso, o emocional também tem, se vocês não ficarem muito focados nesse conflito emocional, há a possibilidade de vocês conseguirem alcançar um estado de satisfação interna muito grande. Inclusive, vocês podem realizar um desejo no mês de abril, desejo íntimo com alguém. Inclusive, tem a possibilidade de alguns de vocês se envolverem intimamente com uma pessoa. Com esse 9 de copas aqui, há essa possibilidade, principalmente pessoas que encarnam essa personalidade do imperador, de pessoas mais racionais, que não demonstram muitos sentimentos, que costumam querer ter o controle da relação, são pessoas assertivas, que sabem o que quer. Inclusive, se for um homem aqui, é um homem bastante maduro, pode inclusive já ter família e já ser estável materialmente falando. Na conclusão aqui tem a Rainha de Copas. Vocês, como eu falei anteriormente, vocês podem lidar com pessoas do elemento água, Câncer, Escorpião, Peixes, principalmente Câncer e Peixes, e figuras femininas. Mas essa pessoa pode ter sentimento, para quem está lidando com uma pessoa que tem essa personalidade, né, uma pessoa bastante emocional, muito receptiva. Se for uma mulher aqui, é uma mulher bastante feminina, empática, pode ser sensível também, bastante carinhosa, atenciosa, e
de forma geral, que essa pessoa poderá ter sentimentos por vocês, que são recíprocos, vocês também podem ter sentimentos por ela. E, inclusive, essa pessoa, se vocês não têm consciência disso, essa pessoa pode demonstrar os sentimentos no mês de abril. Também pode ser o caso aqui, a Rainha de Copas como uma conclusão, outra carta que confirma o que eu falei anteriormente, de vocês terem que focar no emocional de vocês, ter que entrar em contato com o emocional e também com o lado intuitivo. Como eu falei anteriormente, no passado recente, muitos de vocês podem ter recebido intuições sobre uma determinada situação ou pessoa, mesmo que a situação fosse confusa e vocês não conseguiam enxergar muito bem o que era aquilo, o que é que a pessoa queria, mas muitos de vocês podem ter recebido essa intuição e é necessário no mês de abril vocês focarem no emocional, entrarem em contato com as emoções, com o lado sentimental de vocês. Capricórnio tem uma dificuldade muito grande nisso, inclusive em demonstrar os sentimentos, mas vai ser necessário no mês de abril, principalmente para conseguir obter consciência desse lado sombra, desses aspectos reprimidos, e também de vocês conseguirem ter maior facilidade em demonstrar os sentimentos para as outras pessoas também. Vai ser necessário vocês trabalharem esse lado emocional e intuitivo no mês de abril. Inclusive, acredito que todos os signos terão provas para lidar. E o que eu vejo aqui no meio do signo de Capricórnio é justamente lidar com o emocional, que é justamente o lado oposto, que é o signo de Câncer. Por isso que muitos de vocês estarão lidando com uma pessoa que é oposto a vocês, um canceriano, uma canceriana, ou pisciano, pisciana principalmente, porque tem esse lado emocional já desenvolvido. São pessoas que demonstram sentimentos, demonstram vulnerabilidade com mais facilidade do que vocês de Capricórnio. Por isso que vocês terão muita coisa a aprender com essa pessoa também. Mas o principal aqui é vocês focarem nas questões envolvendo a figura paterna e também no emocional, para vocês não acabarem ficando escravizados por sentimentos negativos. Sejam eles medo, mas eu vejo muito questões de decepção e arrependimentos, remorso também. Vejo muitos de vocês tendo a possibilidade de até ter clareza do porquê de estarem sentindo esses sentimentos. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei na leitura, coloca nos comentários para saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado, espero que vocês estejam bem nessa quarentena e até a próxima leitura.